Meu irmão e minha irmã, hoje dia 3 de novembro, sexta-feira, da 30ª semana do Tempo Comum. Vamos escutar o que nos diz para nós neste dia a palavra de Deus do Evangelho segundo Lucas. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhe disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se nós nos lembramos bem, na segunda-feira o evangelho era muito parecido com o de hoje. Também era sábado, também existia uma pessoa doente, também existiam os fariseus, e Jesus realiza a cura. Era aquela mulher que há 18 anos estava com uma doença que fazia com que ela estivesse encurvada. Hoje este homem, esta doença significa uma pessoa que tem acúmulo de líquidos em diferentes partes do seu corpo. Uma pessoa que estava doente, sofrendo há muitos anos. O evangelista Lucas nos coloca em um banquete, em uma janta. Lucas gosta de apresentar Jesus curando especialmente nestas situações. Para Lucas, a janta, o banquete, o sentar-se à mesa com Jesus é sinal que antecipa o reino dos céus. Para Lucas, a imagem perfeita do reino é o banquete, uma festa onde todos podem sentar-se no mesmo nível, iguais, onde podem comer livremente, beber para se alegrarem, para, vamos dizer, se alimentarem. Uma festa sem regras, uma festa onde todos são chamados, onde todos são livres para comer aquilo que quiserem. Essa é a imagem que Lucas tem. Além disso, esta palavra nos apresenta Jesus que está na casa do fariseu. Convidaram Jesus com certeza para jantar, porém, para pegá-lo em alguma armadilha, para fazê-lo cair em alguma das armadilhas que estavam preparando para ele. Porém, nós vimos, acontece o contrário. São eles, pelo contrário, que ficam constrangidos com a presença de Jesus. Nós vimos ainda que Jesus cura, liberta aquele homem do sofrimento. Para Jesus, ninguém pode estar amarrado, pode estar ligado pelas mãos, pelos pés ao sofrimento, aos pecados. O que então que esta palavra pode dizer para nós neste dia? Primeiro, eu preciso lembrar que, em princípio, os fariseus não eram pessoas más. Eram homens que queriam observar a lei, seguir os mandamentos, queriam anunciar esta palavra para que outras pessoas também seguissem a Deus. Porém, se esqueceram que a lei, os 10 mandamentos, não eram o fim, eram um meio que Deus deu para evitar a violência, para evitar as mortes, para evitar as perseguições. A lei deveria ser aquilo que liberta, que faz com que as pessoas se ajudem, sejam fraternas, para fazer com que o amor reine e não a violência. A lei nunca foi o fim do propósito de Deus. A lei foi sempre um meio pelo qual Deus queria provocar entre os homens, como disse, o amor, a fraternidade e a harmonia. O erro dos fariseus então foi esse: idolatrar a lei, ter a lei como única coisa, como fim das suas vidas. Se tornaram pessoas frias, pessoas distantes da realidade, pessoas pouco empáticas, pessoas que pouco se preocupavam com o sofrimento alheio. Jesus então vem criticar justamente isso, não a observância da lei, vem criticar o apego à lei, a idolatria da lei. Jesus liberta para demonstrar que a lei não tem a última palavra, a lei é meio que quer a libertação, é um instrumento de libertação. Além disso, temos que nos lembrar, a nós foi dado muito, por exemplo, a palavra de Deus, os evangelhos. Nós conhecemos de cor e salteado de memória a vida de Jesus. Sabemos tudo o que fez, tudo o que falou. Temos, porém, aplicado? Temos colocado em prática na nossa vida? Na primeira leitura, Paulo condena isso dos judeus, que a eles foi muito dado todo o Antigo Testamento e não mudaram de vida. E para nós, que temos Jesus, temos os santos, temos a igreja, temos tanto que nos ensina e nos conduz pelos caminhos do Senhor, temos mudado de vida?
Eu tenho me cristificado. Uma coisa é ser cristão, e são muitos os cristãos, são muitos os batizados. A outra coisa é parecer-se com Cristo, é ser cristificado. Será que estou me cristificando? Estou me parecendo cada vez mais com Cristo? Tendo estes sentimentos, como por exemplo este que Jesus teve no Evangelho, este olhar empático e caridoso para com as pessoas que sofrem? E por último, esta palavra nos diz que o verdadeiro hidrópico, ou seja, a verdadeira pessoa que estava cheia, não era aquele homem que Jesus curou, eram os fariseus, cheios de si mesmo, cheios de orgulho, cheios de prepotência, cheios de um orgulho, uma soberba que lhes fazia, como disse anteriormente, desprezar os pequenos, desprezar os humildes. Que a gente não se encha destas coisas, que a gente não acumule em nós essas coisas que nos fazem mal. Jesus quer nos curar sempre, porém a gente também tem que fazer a nossa parte e não acumular em nós esses tipos de sentimentos ruins. Pelo contrário, que no nosso coração reine os mesmos sentimentos de Cristo: a empatia, o amor, a harmonia, a solidariedade entre os irmãos. Que a bênção de Deus seja derramada sobre você neste dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.